Fala galera, eu sou o professor Tiago e você está no Fazendo as Contas. Esse vídeo é para tirar todas as suas dúvidas sobre multiplicação de números decimais. Bora lá então. Primeiro, pessoal, vamos falar sobre essa questão das casas decimais, ok? Então, porque nós vamos precisar contar as casas decimais. Vamos começar com alguns exemplos. Todos esses números que eu coloquei aqui são números que nós chamamos de números inteiros. 32, 23, 121, 45. Esses números não têm casas decimais. Número de casas decimais, zero, ok? Esses próximos exemplos, 2,1, 4,6, 47,8, 123,7, todos esses casos, todos esses números têm uma casa decimal. Por quê? Porque à direita da vírgula, né, aqui ó, após a vírgula, à direita da vírgula, nós temos apenas um número. Então, nós chamamos, né, de uma casa decimal, ok? Do mesmo jeito, esses próximos exemplos aqui, eles têm duas casas decimais. Por quê? Porque à direita da vírgula, né, após a vírgula, nós temos em cada um deles dois números, ok? Dois algarismos. Então, ó, duas casas decimais. E se eu tiver três algarismos após a vírgula, isso quer dizer que esses números têm três casas decimais, ok? Três números após a vírgula, e assim por diante. Por que isso é importante? Porque quando nós vamos fazer uma multiplicação, nós vamos proceder como se fosse uma multiplicação de números naturais, mas no final nós vamos ter que somar, né, contar todas as casas decimais dos números envolvidos na multiplicação, ok? Então veja só, vamos supor que eu queira multiplicar 42,8 vezes 4. Perceba que 42,8 tem uma casa decimal. O 4 não tem casas decimais. Isso quer dizer que quando eu terminar a minha multiplicação, esse meu resultado vai ter que ter uma casa decimal apenas. Por quê? Porque é a soma de casas decimais desse primeiro número com a soma de casas decimais desse segundo número. O primeiro tem uma casa decimal, o segundo tem zero, então 1 mais 0, 1. Então eu vou ter uma casa decimal. Então vamos lá. Faz a multiplicação como se não existisse essa vírgula. Segue o procedimento, o algoritmo normalmente, ok? 4 vezes 8, 32. Deixa o 2 aqui, sobe 3. 4 vezes 2, 8. Mais 3, 11. Deixa o 1 aqui, sobe 1. 4 vezes 4, 16. Mais um que subiu, 17. Então, 428, porque ó, eu não levei em consideração a vírgula. 428 vezes 4 é 1712. Mas aqui eu estou fazendo 42,8. Esse número tem que ter uma casa decimal. Eu tenho que deixar um número depois da vírgula. Então, eu vou colocar a minha vírgula entre o 1 e o 2. Porque assim, esse meu resultado terá uma casa decimal, ok? Então, 42,8 vezes 4 é 171,2. Vamos para mais um exemplo. 3,24 vezes 7,8. Perceba que esse número tem duas casas decimais, esse próximo tem uma casa decimal. Isso quer dizer que o meu resultado terá que ter três casas decimais, que são as duas desse primeiro número, mais uma desse segundo número. O meu resultado terá que ter três casas decimais. Então, vamos fazer a operação de multiplicação normalmente. 8 vezes 4, 32, sobe 3. 8 vezes 2, 16. Com 3 dá 19. Então, fica o 1 aqui embaixo. Desculpa, fica o 9 aqui embaixo e sobe o 1. 8 vezes 3, 24. Mais um que subiu, 25. Vou colocar um mais aqui para não esquecer que agora, né, eu vou multiplicar o número que está na casa das dezenas. Então, não posso colocar o resultado aqui na unidade. 7 vezes 4 é 28, ficou 8 e subiu o 2. Eu risquei esse 3 aqui
porque esse 3 é da primeira multiplicação. 7 vezes 4, 28, eu deixei o 8, subiu 2. Então, é esse 2 que eu vou somar aqui na próxima multiplicação. 7 vezes 2 dá 14. Com mais 2, 16. Então, fica o 6, sobe o 1 lá. 7 vezes 3, 21. Com 1 que subiu, 22. E agora nós precisamos apenas somar. 2 mais 0, 2. 9 mais 8, 17. Subiu 1. 5 mais 6, 11. Mais 1 que subiu, 12. Fica o 2, sobe 1. 2 mais 2, 4. Mais 1 que subiu, 5. E o 2 mais 0, 2. Então, se eu tivesse multiplicado esse número sem as vírgulas, 324 vezes 78, o resultado seria 25.272. Porém, eu estou multiplicando 3,24 vezes 7,8. Esse resultado tem que ter 3 casas decimais. Onde eu coloco a vírgula, então, para esse resultado ter 3 casas decimais, entre o 5 e o 2. Colocando a vírgula entre o 5 e o 2, eu deixo 3 números à direita da vírgula e ele então vai ter 3 casas decimais. 3,24 vezes 7,8 é igual a 25,272. Bom, pessoal, eu espero que você tenha tirado as suas dúvidas sobre a multiplicação de números decimais. Se ainda assim ficou alguma dúvida, deixe aí nos comentários, ok? Eu posso te ajudar. Se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Nos vemos nos próximos, pessoal. Valeu, tchau, tchau!